natural que muitos setores queiram ouvir, ler aquilo que os dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial apresentam como propostas para a política econômica. Bom, mas o Bolsonaro já está no poder. Sim, mas serão outras circunstâncias. Você não repete ano após ano, até porque foi um período em que tivemos gastos extraordinários por conta da pandemia, autorizados pelo Congresso. Então você vai ter um cenário muito diferente a ser enfrentado, com o qual o próximo governo terá de lidar. Então também o Bolsonaro, mesmo estando no poder, e ainda que diga Paulo Guedes permanecerá, é preciso apontar as diretrizes, as prioridades, os objetivos, o que será feito daqui para frente. E no caso do Lula, não basta, claro, que ele diga, eu estive lá por 8 anos. Não, são outras circunstâncias, outros problemas que exigem novas soluções. Então é preciso, sim, dizer quais são as ideias centrais. Não é que você tem um programa ali e você não se afasta 1 milímetro do que está escrito. Claro que não, nenhum governo faz isso, nenhum no mundo. Mas você tem diretrizes, objetivos estabelecidos, metas que devem ser perseguidas, princípios que devem estar na origem de cada iniciativa. Então é natural que não só setores econômicos, assim chamados, né? Setor financeiro, indústria, agropecuária, mineração, comércio, os grandes representantes do setor comercial, na Associação Comercial, na Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, mas também trabalhadores, sindicatos que são representativos. Todo mundo quer saber quais as ideias centrais. Até para que se posicionem. Concordamos, discordamos, queremos mudanças aqui e acolá. Pois bem, essa resposta não será dada. Essa resposta não será dada antes do segundo turno. É bom que fique claro. Nem pelo Bolsonaro, nem pelo Lula. Antes da gente falar especificamente aqui no caso do chamado Programa Econômico do Lula, muita gente fazendo especulações, porque houve adesão desse ou daquele economista e tal, a gente já vai falar sobre isso, mas vale ressaltar que neste momento, acho até que já é uma coisa exaustiva demais e que não deve atravessar a próxima semana, mas esta foi uma semana em que houve uma espécie de disputa por uma parte do eleitorado que se proclama cristã, seja protestante, seja católica. Inclusive ainda há atos sendo programados pelas duas campanhas em direção a católicos e protestantes. E é bom lembrar também que, o Ronald até mencionava isso ontem, e é indiscutível, os números de 2010, por exemplo, o percentual da população que se declarava protestante, evangélica, como dizem hoje, ou católica, esse percentual mudou em 10 anos. Mudou consideravelmente, né? E talvez, inclusive, os institutos de pesquisa não tenham acompanhado essa mudança, não tenham interpretado corretamente a necessidade de fazer ajustes, ainda que sem o censo, um tanto quanto na base da tentativa, né? Da aproximação, não da exatidão, até porque seria impossível. Mas essa discussão, primeiro que o cristão, as pessoas falam numa espécie de embate religioso, né, das duas candidaturas, ou entre Lula e Bolsonaro, entre a campanha de um e de outro. Religião não é o prédio, não é a instituição. A palavra religião tem na sua origem a ideia de religar-se
com Deus. É por isso até que a Bíblia diz que a verdadeira religião, isso está no livro de Tiago, né? A verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Isso é formidável. A verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. É o que está na Bíblia. Não é o prédio, não é a instituição, não é o rito. É cuidar das viúvas e dos órfãos. Cuidar dos necessitados. Ele escreveu isso numa época em que não havia previdência social, né? Não havia pensionistas. Você imagina o que era a situação de uma viúva. E o trabalho era um trabalho físico. Era um trabalho em que dificilmente, às vezes, uma mulher conseguia uma ocupação ali, ajudando no cuidar de um rebanho, ajudando na colheita de uma lavoura, mas era muito difícil. Então, cuidar das viúvas e dos órfãos era cuidar dos pobres, dos que estavam alijados do processo econômico, dos que não tinham participação na riqueza produzida. Isso é maravilhoso. E lá diz, a verdadeira religião é. E quanto aos cristãos em geral, isso só faz sentido que alguém seja cristão se tem como ponto de partida e de chegada a Bíblia, né? Não há nenhum outro livro que possa ser a sua referência como cristão. E se ele nega o que lá está, ele não é cristão. Simples. Então, eu já citei aqui aquela expressão genial do Max Weber, quando ele falou, já citei várias vezes, aliás, quando ele fala da indiferença paulina, referindo-se a Paulo, talvez o sujeito que mais tenha compreendido e, de certo, como dizia Kant, né? Kant dizia que você não chegará ao entendimento de Deus pelo seu raciocínio, por uma sequência lógica encadeada de raciocínios. Deus se revela. Isso está no Crítica da Razão Prática, do Immanuel Kant, o gênio alemão. E Paulo, talvez o nível de revelação, por estar aberto a elas, é inigualável. É inigualável. Então essa indiferença não é indiferença com as pessoas. É indiferença com o sistema. A indiferença com os embates institucionais. Mas nunca com as pessoas. Por isso está lá em Tiago, cuidar das viúvas e dos órfãos. Por isso Jesus, o próprio, disse que veio libertar do cativeiro os coxos, os cegos, os pobres. Porque eles estavam naquela época no cativeiro. Então, é um cativeiro que não é necessariamente físico, mas é a opressão permanente. E várias vezes você encontra na Bíblia a palavra indignação de Deus, ira de Deus, ira de Deus. O que leva Deus à ira, à indignação? E a resposta está lá. Uma palavra-chave, sempre associada à indignação de Deus, é injustiça. O Ronald Gimenez mencionou há pouco 2 pesos, 2 medidas. É uma expressão bíblica e que está associada a uma situação de injustiça, de roubo, de opressão. A opressão e a injustiça provocam em Deus indignação, ira. E aquilo que incomoda a Deus é o que deve incomodar aos cristãos. Eles devem ficar incomodados com tudo que incomoda a Deus. A injustiça, a opressão, a exploração, o desdém pelas viúvas e órfãos. Mas não a indignação no sentido de achar que a paixão política deve arrebatar. Nenhuma paixão deve arrebatar o cristão. Ele só pode ser arrebatado por Deus.
A confiança deles só pode estar em Deus, em mais ninguém. Essa é a indiferença paulina citada pelo Max Weber. É incompatível o cristianismo genuíno e a transformação de homens ou de ideias de homens em colunas, em totens, em postes ídolos. O cristão não se prostra diante de coisa alguma que não seja Deus. Logo, ele não tem de se prostrar adorando pessoas, ideias de pessoas, agremiações, partidos, bandeiras. Ele só se prostra diante de Deus. E daí a indiferença paulina citada pelo genial Max Weber, lá no Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Talvez o mais formidável livro de sociologia já escrito. Pois bem, de qualquer maneira, é inevitável, né? O eleitorado é grande. E aí, os dois candidatos entram nessa disputa pelos corações e mentes de cristãos que representam um eleitorado gigantesco. E político é aquela história. Meu amigo, quem vai me dar a vitória? É esse eleitorado aqui? Eu quero ser aceito por esse eleitorado. E se lá na frente eu puder afirmar, aquele eleitorado me aceitou, gostou das minhas ideias, se identificou comigo, eu ganhei a eleição ali. Isso aconteceu várias vezes. O político que olhou para a disputa em retrospectiva e disse: eu ganhei a eleição ali. Aquelas pessoas, aquele grupo, obviamente gigantesco, me elegeu. E então a disputa é normal. Lamentavelmente, mas típico destes tempos, lamentável, porém não surpreendentemente, é mais uma disputa repleta de acusações, algumas delirantes, sempre maliciosas. Porque a ideia não é eu vou lá, vou dizer o que eu penso e eu tenho certeza que eles concordarão comigo. Se fosse isso, seria fantástico. Seria legítimo, seria limpo. Mas não. Não basta que eu convença os cristãos de que as minhas ideias são aquelas que estão de acordo com o que eles acreditam. Eu preciso fazer aquilo que é anticristão. Eu preciso dar falso testemunho. Eu preciso mentir sobre o outro candidato. Eu preciso atacá-lo, mas não um ataque direto, dizendo, olha, o que ele pensa é incompatível com a fé cristã. Eu tenho de mentir, dar falso testemunho. Tenho de sujar a imagem do outro. Não dizendo verdades, dizendo qualquer coisa. Escuta, vamos dizer isso aqui? Vamos. Isso vai queimar o filme do cara. Essa é a típica prática anticristã e que é usada, no entanto, para convencer cristãos que façam isso. Como diria o próprio cristão que conhece a palavra, ele diria, é normal, esse é o mundo jaz no maligno, como também diz a Bíblia, então é normal que o mundo produza essas coisas em suas relações sociais, políticas, em suas disputas. O que é lamentável é que cristãos se mostrem alvo fácil do que é anticristão, de palavras anticristãs, de
iniciativas, jogadas, campanhas que se movem no mais notório anticristianismo. Então, que cada um escolha o que ele acha que é melhor. Sabe? Não, eu não acredito nessas coisas, estão dizendo. Para mim, esse aqui tem as ideias que são compatíveis com o que eu acho que vai ser melhor, mas também sem a ilusão de que está elegendo um salvador. Porque para o cristão, e eu digo isso porque estamos falando dos cristãos, que são alvo agora das duas campanhas, alvo positivo, obviamente, para o cristão só há uma salvação. E disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nada além disso. O que não é Cristo, pois, para o cristão, é descaminho, é mentira, é morte. Ele não pode pôr o coração, esse é o meu salvador, né? Inclusive com analogias, um tanto quanto heréticas, né? Ao relacionar determinado político com uma salvação. Isso é infantil. O que ele deve entender? Eu acho que isso aqui é melhor, vai administrar melhor. Enxerguem, e aí todos, não só os cristãos, um presidente da República como o cara que vai ser pago para administrar, não é? Para executar as políticas que o Congresso vai definir, não será ele. Para cumprir o que está na Constituição, é isso. É um funcionário graduadíssimo. Não é o Salvador, o Redentor. E que um cristão enxergue em qualquer um, que não seja o próprio Cristo, a salvação ou a redenção, é incompatível com a sua fé, com o que ele diz ser. De resto, que cada um escolha o seu tranquilamente. É o síndico. Estão votando no síndico. Não é? É a escolha do nada, é essa coisa passional. Não é? A guerra definitiva do bem contra o mal. Isso é historinha. E como dizia Platão, as sociedades são governadas pelos que contam as histórias. Como há vários contando histórias distintas, elas são governadas por aqueles que conseguem convencer a maioria de que a sua história é a real, é a verdadeira. Mas vem a economia. E no caso específico do Lula, há uma certa pressão de empresários que pedem mais clareza em seu programa, em especial no campo do equilíbrio fiscal, e sugestões de potenciais ministros da Fazenda como sinalização de relevo para essa disputa até dia 30. E os apelos reiterados ainda não convenceram o Lula de que é hora de ficar dizendo isso e aquilo, e muito menos dizendo quem vai ser ministro. E aí aquela coisa, sabe, da qual o Brasil incrivelmente não escapa. Olha, por que não indica logo o Meirelles, que foi apoiá-lo? Meu Deus do céu. Um pouco de coerência. Meirelles, o Lula gosta do Meirelles, mas ele gosta do Meirelles associado ao papel do Banco Central. Talvez circunstâncias, conversas internas levem o Lula a escolhê-lo para, se ganhar a eleição, para que o Meirelles seja ministro da Economia. Mas cá entre nós, vai ser uma contradição com o que ele está dizendo que quer fazer. Meirelles é, em tese, o defensor mor
do teto de gastos. Patrocinou, defendeu o teto de gastos. Não é? É laudatório até hoje em relação ao teto de gastos. Trata de maneira quase mística o teto de gastos. O intocável. Pera lá. Esse cara vai ser escolhido depois por um candidato que diz ser contra o teto de gastos. E é interessante como muita gente tem uma relação religiosa com o teto de gastos. Pelo amor de Deus. Texto ruim. Índice de correção estúpido. Que levará à inviabilização da administração. Aí dizem, não, mas espera aí, ele está com o apoio do Pércio Arida, do André Lara Rezende, do Armínio Fraga. É bom lembrar, então, será que o Lula não vai incorporar ao seu programa econômico as ideias de Armínio Fraga, Pércio Arida, André Lara Rezende? Estão fazendo uma inversão. Não foi o Lula que procurou Armínio Fraga, Pércio Arida, André Lara Rezende. Eles manifestaram preferência pela eleição do Lula. O que não obriga o Lula a incorporar o que eles pensam disso e daquilo ao seu programa de governo. Pode chamar para conversar, acolher ideias, são pessoas inteligentes. Mas que representam interesses deles próprios. São todos ricos, bem-sucedidos. O nome que fizeram na vida pública abriu muitas portas, por mérito, né? Porque saíram da vida pública sendo vistos como pessoas que tiveram sucesso naquilo que realizaram. Cumpriram suas tarefas. Mas parem, principalmente na crônica de economia, há uma tendência de que essas pessoas sejam chamadas de geniais. Aliás, há um pouco isso, né? Um certo fetiche com o ministro da Economia, o presidente do Banco Central. Eles são sempre tratados como gênios. Mas que gênio! São técnicos que erram, acertam, mas que em disputas políticas têm lá seus interesses. Como os bancos têm. Aliás, quanto aos bancos, ganhe o Lula ou ganhe o Bolsonaro, os bancos continuarão ganhando rios de dinheiro. Continuarão cobrando juros indecentes. Continuarão cobrando juros indecentes, com Lula ou com Bolsonaro. Haja crise na economia real, produtiva, ou não haja uma expansão, crescimento, aconteça o que acontecer, os bancos, esses grandes bancos, continuarão ganhando rios de dinheiro. Qualquer que seja o vencedor. Então, um setor menos preocupado. Mas há outras afinidades. A ideia de manter um controle, a ideia de ter toda a sociedade trabalhando para esse enriquecimento que se acumula, que não cessa de crescer, isso sim os move. O capitalismo, ou seja, a ideia de concorrência, a ideia de liberdade econômica, muitas vezes se torna hostil aos grandes capitalistas. Eles passam, a partir de certo momento, a uma relação de
hostilidade com a concorrência. Eles não querem concorrência. Eles não querem livre iniciativa. Eles querem a manutenção daquela condição econômica e a manutenção de um estado de exploração em que toda a sociedade que produz trabalhe para esse setor. E aí eles olham qual projeto político torna esse caminho mais simples, mais fácil, mais aplainado. Ah, mas a Simone Tebet, que aliás diz que montou a melhor equipe de economistas liberais, o que ela está falando? A Simone Tebet defendia o quê? A manutenção do que está aí. As consequências da famigerada reforma trabalhista e o teto de gastos. Com clareza, a equipe da Simone Tebet defendeu a manutenção das consequências da famigerada reforma trabalhista e a manutenção do teto de gastos. E aí fica, provavelmente o Lula vai incorporar, né, é a palavra muito usada, ideias da equipe da Simone Tebet. Eu não vejo sentido nisso. Porque se ele está dizendo, e fez um compromisso com o PDT, anunciado pelo Carlos Lupe, de mudar a legislação trabalhista, de estabelecer um código de defesa e de restauração de direitos dos trabalhadores. Ele vai incorporar as ideias da equipe da Simone Tebet, que quer que tudo fique como está nas relações trabalhistas? Ué. É uma coisa ou outra. Não dá para misturar as duas coisas. Elas não se combinam, não dá para fazer um pouquinho de cada. É uma ou outra. E como é difícil no Brasil que as pessoas digam isso não, isso sim. A minha ideia é essa. Aí vocês veem se vocês gostam ou não. Não, vamos ver, vamos compor. Não há composição possível. Não há. Mas é um grande faz de conta. E esses sinais que eles pedem, os setores da economia, vários. Na verdade, olha, escuta, dá um pouquinho do faz de conta e manda sinais do faz de conta. E faz de conta que esse nosso pedido é levado a sério. Não é? O Paulo Guedes, que exercita o faz de conta com uma frequência tremenda. E aí as pessoas dizem, isso é clareza. Não. Isso é idealização, romantização de situações. Mas é o que eu quero ouvir. Então eu acho legal. Então não adianta ficar pedindo. Eles não vão trazer com clareza o que pretendem executar. Pretendem. Porque, na verdade, é lá no Congresso que a parada é resolvida. É no Congresso Nacional. Mas é fundamental que você saiba em que direção o governo vai se mover. O que ele vai propor. O que ele vai tentar emplacar no Congresso. Que reformas ele vai discutir, vai defender, vai negociar para que sejam aprovadas. Mas não esperem essa clareza. Continuará esse jogo de ambiguidades. Mas há um limite. Há um limite. Imaginar que uma candidatura que fala em fim do teto de gastos, ou, às vezes, em algumas concessões, uma mudança importante, e é bom lembrar que essa mudança só ocorre no Congresso, porque é PEC, é texto constitucional, só por uma PEC você muda o que está no texto constitucional, e é votação pesada, 308 duas vezes na Câmara, 49 duas vezes no Senado, mas o governo tem o direito de defender. Mas imaginar que uma candidatura que defende o fim ou uma grande revisão e uma revisão implacável
na legislação trabalhista, que sofre impactos terríveis da reforma que foi feita, imaginar que é possível incorporar a esse programa as ideias que a Simone Tebet defendeu no primeiro turno, é brincadeira. É o grande esporte nacional do faz de conta. E eles vão nessa. Os dois candidatos. O importante é o apoio. É aumentar a base de apoio. É voto. O resto, vemos depois. Ronald.